Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. E vocês que nos acompanham pela página do Facebook Paróquia Santo Antônio de Canudos e através da Rádio Atividade FM. Intenções da missa. Pela alma de Maura Celina Cardoso, Balbina Maria de Aquino, José Antônio Cardoso, João Joaquim da Silva, pela saúde de Josileide Calixto, Sueli dos Reis, Antônia Anselmo Sete Dias, Júlia Anselmo, Aureliano Pimentel dos Santos, Irmã Floranice, Josélia Andrade, José Pereira. Em ação de graça pelo aniversário de Jaidson Alves Cardoso e Milena Costa Alves. Cristo está vivo no meio de nós e somos reunidos no seu amor. Chegamos ao último domingo deste mês missionário, manifestando ao Senhor o nosso desejo. Eis-me aqui, envia-me. Neste dia, também recordamos Dia Nacional da Juventude. Que esta Eucaristia nos ajude a sermos comunidade eclesiais missionárias na vivência do amor. Fiquemos de pé para recebermos o nosso celebrante cantando. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Jesus nos manda libertar os pobres, e ser cristão é ser libertador. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobres nem viver na dor. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobre nem viver na dor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos à 30ª semana do tempo comum, onde Jesus nos lança na liturgia da palavra de hoje para que o nosso olhar e o nosso coração se centre no coração do cumprimento da lei. O verdadeiro cumpridor da lei é aquele que é capaz de amar a Deus, mas também com a mesma força e intensidade tem um coração dilatado para amar o irmão. É por isso que nessa missa de hoje nós temos muitos irmãos para colocarmos diante do altar do Senhor. A vida de cada um e de cada uma delas e deles. Por quê? Porque são uma riqueza de Deus. Eu gostaria de, nessa missa de hoje, logo no começo, colocar diante do Senhor a vida de Sueli dos Reis e de Josileide de Jesus, mas também a vida de Maria, da Renovação Carismática, que faz parte da nossa comunidade aqui. É uma pessoa muito querida e que está agora cuidando um pouquinho da saúde. Graças a Deus está muito bem fisicamente, psicologicamente, não está tendo sintomas, mas está tendo de se cuidar um pouquinho por esses dias. Também gostaria de colocar diante do altar do Senhor a saúde e a vida de Dr. Rafael, homem que trabalha nas trincheiras do combate contra o vírus da Covid-19 e que contraiu a doença. Também mais um profissional que, no exercício de sua função, que é cuidar da comunidade, também foi contaminado. Ricardo
genro de Dona Detinha, que também faz parte dessa nossa comunidade de fé e que também está com o vírus da Covid-19. Então são pessoas que nos são caras e que nessa Eucaristia a gente coloca diante do altar do Senhor para que Deus e a Virgem Maria cuidem de cada um deles e delas. Vamos dar início a essa Eucaristia com a causa maior da nossa união, daquilo que nos reúne nessa noite, um Deus que é uno e trino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nos coloquemos diante do Senhor na confiança de sua misericórdia e consciente de nossas limitações, e peçamos que Ele tenha de misericórdia de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai,
nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amor, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar aquilo que Deus tem a nos comunicar nesta noite de hoje e que deve iluminar todo o nosso viver. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas, nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu o ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário dele, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, Ele é a glória dos meus perseguidores, eu serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedei o vosso Rei grande vitória e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabei de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim, vos tornaste modelo para todos os fiéis da Macedônia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acácia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolheste e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando próximo ao encerramento de um tempo litúrgico e ao começo de um novo ano litúrgico na igreja. Por isso que a liturgia da palavra nos coloca dentro dos últimos momentos do ministério de Jesus em liberdade. Nós estamos no final do Evangelho de São Mateus. Eu já disse a vocês isso. Jesus entra em Jerusalém triunfante, o que nós celebramos no Domingo de Ramos, como o Messias, como o libertador. Mas esse Messias e esse libertador, dona Silvia, ele não segue os moldes e nem os padrões dos poderosos desse mundo. Ele nem tem jeito daqueles que são considerados importantes e que se deve levar a sério. Por isso é tão difícil compreender e aceitar a sua mensagem, porque a sua mensagem parece que não coaduna com a mentalidade humana. Então, a liturgia da palavra de hoje, colocando-nos dentro desse cenário das contendas, dos conflitos de Jesus em Jerusalém, que irão levá-lo ao tribunal, à condenação e à morte, o evangelista São Mateus nos diz como se deram esses fatos. Dois grupos, é interessante aqui pensar, dois grupos muito religiosos, aqueles que detinham a religião no tempo de Jesus, começam a armar armadilhas, ciladas, para poder panhá-lo em alguma fraqueza, em alguma contenda. Mas, padre, por que eles querem pegar Jesus? Porque eles querem julgá-lo.
e não se julga ninguém sem que esse tenha cometido um crime. É isso que até o próprio Pilatos dirá no julgamento de Jesus: não encontro crime algum nesse homem. Porque tudo aquilo que antecedeu ao julgamento foi uma armação para tentar pegá-lo em alguma fraqueza. Não conseguiram. O evangelho de domingo passado nós ouvíamos uma pergunta sobre se era lícito pagar um imposto ou não a César. Uma armadilha para poder apanhar Jesus. Agora, nesse evangelho de hoje, nós vemos os fariseus sabendo que os saduceus, quer dizer que a classe sacerdotal foi calada, eles agora armam a armadilha deles. Entre o povo de Deus antigo, tinha um conflito muito grande entre esse grupo que vai até Jesus e os doutores e os mestres da lei. O que quer dizer um fariseu? Fariseu quer dizer um fiel cumpridor da lei. É alguém separado do mundo, é alguém que não se mistura com nada que seja ilícito ou impuro, porque ele vive radicalmente a lei, ele vive radicalmente o cumprimento da lei. Mas essa lei era muito pesada, então os fariseus tinham um certo embate com os doutores da lei, porque eles sabiam que essa lei tão pesada era difícil de ser vivida. Então eles diziam: diga assim o que é fundamental, o que não pode ser deixado de lado no cumprimento da lei. Mas os doutores da lei, imaginem vocês, o decálogo, que são os 10 mandamentos, é o coração da aliança de Deus com o seu povo. Mas, Vandinho, após o decálogo, houve várias leis de convivência. Entre elas nós ouvimos hoje, no livro do Êxodo, no capítulo 22. Se no capítulo 20 nós vemos o decálogo, no capítulo 22 nós vemos algumas explicações, leis que surgem em consequência da primeira lei, do coração, das 10 palavras sagradas que na tradição judaica Moisés recebeu das mãos de Deus, da boca de Deus. Então o fariseu, no tempo de Jesus, por isso que eu gostaria de começar esse evangelho lhe explicando isso, e é por isso também que essa classe é próxima a Jesus numa certa afinidade, porque eles reconhecem que em Jesus existe uma simplicidade no ensinar que por vezes falta no doutor da lei. Mas ao mesmo tempo eles renegam também essa mensagem de Jesus que coloca todo mundo como irmão, ou todo mundo como filho de Deus. Não, isso é inconcebível na mentalidade farisaica. Aquele que não cumpre a lei não pode se dirigir a Deus. Aquele que não conhece a lei nem pode ser considerado digno de um bom dia para um fariseu. Ele nem lhe dirige a palavra, porque ele nem o trata como gente, ele nem conhece a Adonai, o Senhor. Entenderam aqui? Então nós estamos falando de um embate de Jesus com esses homens. Jesus está tendo conflito com esses homens. E aqui eles jogam no colo de Jesus uma discussão muito antiga. Qual é o principal mandamento? Qual é o mandamento que toda pessoa que conhece a Deus ou que busca o entendimento de Deus não pode deixar de cumprir? Essa pergunta, a armadilha que os fariseus armam para Jesus. Mas ó tolice, perguntar da lei escrita para aquele que é a palavra eterna do Pai encarnada. Ô bobagem daqueles homens de ontem, mas de nós hoje, quando queremos confundir Jesus com papel e com letra. Jesus é muito mais do que um papel e uma letra. Jesus é muito mais do que um livro escrito. Jesus é muito mais do que um texto decorado. Jesus é o próprio Deus que nos visitou no passado, mas que nos assiste, meu irmão e minha irmã, e nos acompanha no hoje de nossa história. É isso que é impossível para aqueles que querem simplificar a fé no sentido do mero cumprimento de leis
compreenderem. Compreender um Jesus que não ficou ontem e nem ficará amanhã, apenas na vida daqueles que têm fé, mas que ficará por todo o tempo, até a eternidade, conduzindo-nos a Deus. E esse homem que é capaz de nos conduzir a Deus, também é capaz de dar respostas aos homens do seu tempo e para nós, que hoje queremos ser seus seguidores. Por isso que o Evangelho de hoje é o estatuto ético de todo cristão. O que eu devo fazer para ser seguidor de Jesus Cristo? E Jesus olha e diz, é muito simples. Ame a Deus. Ele cita aqui o capítulo 20 do livro do Êxodo 21. Ame a Deus com tudo, com toda a força, com tudo que existe em você. Apontando que a relação de Deus, assim como o capítulo 22 do livro do Êxodo nos aponta, é uma relação vertical. Quer pensar nesses dois mandamentos? Pense na cruz. A cruz é feita de dois madeiros. O primeiro madeiro é em pé, ele aponta para cima, aponta para o céu. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. É algo que me aponta para Deus e que diz que minha vida vai ter fim nele e que por isso desde agora eu devo viver para ele totalmente, entender que tudo que sou na minha inteireza pertence a ele, está nas mãos dele. Mas essa relação intimamente ligada a Deus me lança também no braço da cruz, que é horizontal. O que é horizontal? Aponta para o horizonte, que é o irmão. Ninguém ama a Deus quando não é capaz de transmitir esse amor, de comunicar esse amor ao irmão, sem julgamentos, sem condenações, sem colocar você só vai se, porque o nosso amor humano ele é muito condicionante, ele é repleto de condições para que o outro seja aceito. Mas no amor de Cristo não existe condição. A condição para Cristo te amar é o simples fato de você existir. Isso é suficiente. E era isso que estava sendo esquecido pelos fariseus. Eles acreditavam que para serem salvos bastavam decorar os 365 proibições que a lei dizia. E bastava simplesmente fazer as 225 obrigações que a lei colocava. Vocês entendem aqui, quando Jesus diz que eles põem fardos pesados nas costas do irmão, imagina o que era isso. Eles tinham 365 proibições. Quer dizer, é proibido fazer. Vocês escutam isso hoje também, não escutam? Veja como não é coisa nova. Tudo que a gente vê hoje, de gente querendo ser mais santo, mais perfeito do que o outro, não é coisa de agora não, sempre teve. E esse povo sempre matou Jesus, porque sempre matou o irmão, porque nunca enxergou o outro como irmão. Um fariseu só considerava irmão quem era fariseu como ele. Então, ainda hoje isso existe entre nós cristãos. Consideramos irmãos quem é irmão como nós. E assim a gente coloca Deus em nossa régua, em nossa medida. Quer dizer, se for igual a mim, pertence ao meu grupo. Se não for, deve ser excluído. É criatura. Não chega nem a ser filho de Deus, é uma criatura. Ô tolice. E você é um bicho, porque nem se sente humano para olhar o outro como irmão. Se o outro é criatura, você é bicho. Você é bicho. Um bicho irracional, que não é capaz de
a partir do seu conhecimento de Deus, enxergar no outro um irmão necessitado de descobrir a Deus, assim como você descobriu. Como é difícil compreender essa parte horizontal que o cumprimento da lei nos convida a fazer, a pôr em prática. Por que, Padre, é difícil compreender isso? Porque compreender isso nos joga na condição de amar o diferente. E é difícil amar o diferente. É difícil às vezes para mim, como padre, que estou em processo de conversão, amar o diferente. É difícil para minha mãe, que hoje está aqui passando esses dias, uns dias em minha casa, e hoje está nessa missa, amar o diferente, que é uma referência tão bonita para mim de fé e de experiência de Deus. É difícil para todos nós que peregrinamos por esse mundo amar o diferente. Mas isso sim, nós que dizemos conhecer a Deus, somos obrigados. Por quê, Padre? Porque senão nós nos tornamos inimigos daquilo que dizemos que conhecemos. E é isso que o livro do Êxodo hoje nos faz memória. No capítulo 22 do Êxodo, o autor sagrado, o catequista da comunidade, está ensinando ao povo como se deve dar a relação com o diferente. Veja bem, entre o povo de Deus havia um consenso de proteção. O que é isso? Toda a comunidade se autoprotegia. Por quê? Porque eles agora eram um povo livre. Tinham até liberdade de ter um representante e podiam praticar a sua fé. Mas entre eles haviam também aqueles que eram estrangeiros, imigrantes, aquele que não tem lugar. E aí, o autor sagrado do livro do Êxodo faz uma coisa muito bonita. Ele olha para o povo e diz bem assim: não se esqueça de onde vocês vieram. Porque toda vez que você olha para o imigrante como se ele não fosse seu irmão, você se esquece que um dia você também foi imigrante no Egito. E lá você foi escravo, lá você foi humilhado e eu te libertei. Então todas as vezes que você se esquecer de onde você veio e humilhar aqueles que um dia foi como você, ou julgar aquele que um dia se comportou como você, eu mesmo vou vir me vingar da humilhação que você fez. Não se esqueça do órfão e da viúva. Por quê? Porque eram aqueles que em tudo dependiam da comunidade e que por vezes eram negligenciados. E aqui Deus diz uma coisa muito bonita: porque o clamor deles chega aos meus ouvidos e eu mesmo sou o defensor. Aqui é bonito, porque é a primeira vez que a gente vê mais ou menos uma imagem de um Deus que é pai. Se o menino é órfão, o próprio Deus assume a função do pai. Quando a gente vê uma casa que deu certo sem pai, não é porque tinha uma mãe muito boa como a minha, não. É porque tinha um Deus que é pai, que cuida daquilo que é dele e que não desampara aqueles que por ele chamam ou gritam pedindo socorro. É bonito ter essa visão de um Deus que nos mede de acordo com a nossa capacidade de amar. Quando temos capacidade de amar o outro na sua fragilidade, na sua dependência, naquilo que ele não tem, eu fico mais parecido com o Deus que eu conheci. Quando eu não tenho essa capacidade em mim, e eu estou muito longe do Deus que eu digo acreditar. Então, o que a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo nos apresenta é o que Jesus nos propõe no Evangelho. Mas, padre, isso é tão difícil? É não.
Não, viu? Não é difícil, não. São Paulo hoje escrevendo aos Tessalonicenses, Vandinho. A comunidade de Tessalônica era uma comunidade interessante. Ele estava no coração do mundo grego, propriamente, essa comunidade. Mas ela era composta nesse mundo. Quando eu falo de mundo grego, você que está me ouvindo em casa, você tem de me entender que era o mundo do povo sabido. Era o mundo das pessoas intelectualizadas, onde os intelectuais, os que tinham um conhecimento aguçado, eram muito valorizados. Mas o homem simples, Léo, aquele que trabalhava braçalmente, aquele que ia para a roça, ou que trabalhava nas oficinas, ou que trabalhava no comércio, na feira, esse era desprezado. Era uma classe que só precisava existir para sustentar a pirâmide. Está vendo, minha gente, que a palavra de Deus de ontem é muito parecida para a nossa realidade de hoje. Opressores, gente que quer se sentir melhor do que os outros, gente que humilha o outro, sempre existiu e sempre existirá. Mas tem uma coisa que é maior do que todas essas circunstâncias: o Deus da história, o Deus da nossa história, que nunca desampara esses pequenos. E aí, essa comunidade era composta de gente muito simples, de trabalhadores. E eles começam a sofrer muita perseguição por conta da fé. Paulo começa a evangelizar ali, mas tem de fugir, porque vai ser perseguido pela comunidade judaica mesmo que ali reside. E aí, depois disso, ele manda Timóteo lá em Tessalônica para poder receber notícias da comunidade. Ele está em Corinto, em uma outra cidade grega, e manda Timóteo lá: vá ver como é que eles estão vivendo. E Timóteo, quando volta, vem surpreso. Esse povo simples, pobre, humilde, coloca em prática tudo o que recebeu no mandamento do amor. Eu nasci, minha mãe está aqui, e me criei em um cortiçozinho. Aqui em Canudos tem pouco isso, num bequinho. Mas uma coisa que é comum em beco, em comunidade pequena, é que a casa do vizinho vira quitanda, vira bodega. O que falta na casa de um, você pega na casa do outro. Mamãe sempre foi mais orgulhosa, dizia: se eu souber que vocês andam pedindo cor de vizinho, eu dou uma surra. Mas era muito comum um vizinho ou uma vizinha ia: Zefinha, tem coentro? E levava um pouquinho de coentro lá de casa, ou pegava outra coisa. E ainda hoje é assim na rua que eu moro. Um vizinho falta uma coisa, grita e vai pegar na porta do outro. Porque todo mundo se enxerga como irmão. Então a comunidade de Tessalônica era assim. Era uma comunidade onde as pessoas, embora fossem perseguidas, excluídas, marginalizadas, partilhavam tudo que tinha e viviam como irmão. E viviam na feliz esperança de esperar a vinda do Senhor, que lhes libertaria daquela condição de perseguição, de opressão, de pobreza e de indigência. Então, a primeira e a segunda carta de São Paulo vai ser para consolar o povo nesse sentido. E ele convida o povo. É interessante aqui que a carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento, provavelmente, mais antigo até do que os próprios evangelhos. E ele convida o povo a viver 3 virtudes que saíram de uso nas nossas comunidades hoje, que a gente pouco ensina, mas no catecismo antigamente os meninos aprendiam, que eram chamadas virtudes teologais. O que é isso? As virtudes de Deus: a fé, a esperança e a caridade. Nós vamos ouvir essas 3 virtudes em toda a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Quer provar que a sua experiência de Deus é verdadeira? Seja uma pessoa de fé. Como assim, padre? Quando tudo lhe faltar, continue tendo fé. Porque Deus não nos falta. Olhe que bonito ele diz na primeira leitura de hoje: se você tomar a capa do seu irmão, devolva até o final do dia, porque vai chegar a noite e isso é o único cobertor que ele tem para se cobrir e a única proteção que ele tem para se proteger do frio. Quer dizer, Deus cuida de nós.
Deus cuida de todo aquele que Ele tem na palma da mão. Os pobres, Deus cuida de nós. Por isso, a virtude que não pode faltar na estrada daquele que quer ser seguidor de Jesus é essa. É a fé. Uma fé que tem consciência de que mesmo que o mundo desabe, Deus continuará cuidando de nós. A segunda é a esperança. Que esperança é essa, Padre? É a esperança de espera de dias melhores? Não. Não é o verbo esperar, mas é o verbo esperançar. É uma esperança certeza. Ele vem. Deus sempre virá ao nosso encontro. Não importa como estejamos ou como vivemos, Ele vem. É aquilo que nos dizia o Evangelho de quarta-feira. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas Ele vai vir. E quando Ele vier, é feliz do homem e da mulher que nessa feliz esperança manteve a fé, guardou a fé. Mas que fé é essa, Padre, que nos lança na esperança? É uma fé de decorar a Bíblia? É uma fé de decorar capítulo e versículo da Sagrada Escritura e ficar dizendo na porta do povo? É uma fé assim? É uma fé de dizer que um está no céu e outro está no inferno? Não, não é essa fé, não. É uma fé que é caridade. Caridade no sentido de amor. E aqui não é caridade na poesia da palavra, não. Tem gente que usa muito essa expressão caridade de forma poética. Eu não fico num lugar que não tem caridade. Mas ao falar isso já não tem caridade, porque é intolerante. Eu não fico em um lugar onde ninguém ajuda ninguém. Mas quando você vai olhar para a vida, dá as coisas para os outros e depois fica falando. Entenderam? Não é essa a caridade, não. A caridade que São Paulo nos aponta e que Jesus nos ensina é a caridade da cruz. É a caridade de ser capaz de se entregar totalmente por amor a Deus, em favor dos irmãos. Mas não é simplesmente por amor ao irmão, é por amor a Deus em favor dos irmãos. Porque por amor ao irmão, às vezes eu não vou nem na esquina. Tem gente que por amor ao outro não vai nem na esquina, porque não suporta ou não tolera. Mas no amor de Deus, não. No amor de Deus a gente sempre vai mais longe e não para até chegar no céu. No amor de Deus, a gente sempre vai mais longe. Na caridade de Deus, o outro não se perde e eu nunca me perco. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui eu concluo essa nossa meditação nesse domingo, te convidando a essas duas posturas que a palavra de Deus nos convida nesta noite de hoje. A primeira delas é: mergulhe no amor. Se deixe, se permita mergulhar no amor de Deus. No amor que toma todo o meu ser em inteireza, sem excluir um sequer dos meus fios de cabelo. Mas mergulhando nesse amor a Deus, também ao emergir da água, se lance no amor ao irmão. Porque a palavra de Deus aqui em Jesus é repleta de sabedoria. Você só é capaz de amar o irmão a partir da experiência de amar a Deus. Porque por nosso amor a gente não consegue. E para isso, para viver essa dinâmica de amor, lembre-se de sua vida. Lembre-se de quantas vezes Deus cuidou, Deus foi misericordioso, Deus te amparou, Deus te deu colo, mesmo sem você ver. Olha a sua história, olha a história de sua vida. Encontre nela os traços da misericórdia de Deus, que é tão bonita de ser falada.
mas nesses traços da misericórdia de Deus, também encontre o caminho que Ele te ensinou a trilhar para que você fosse misericordioso com seus irmãos. E assim, meu irmão, minha irmã, somos convidados nesse domingo a esse mergulho maravilhoso no amor de Deus, mas também a esse encontro magnífico com a pessoa do outro, de modo particular com a pessoa do diferente. Por isso, não perca de vista, a prática do conhecimento da lei não se dá em palavras e nem em decorar papel, mas se dá em conhecer uma pessoa, Jesus, que não exclui ninguém, que não rejeita ninguém, que não abandona quem é diferente, mas acolhe a todos no seu coração amoroso e só nos faz uma exigência: converta-se. Converta-se não com a boca, mas converta-se com a vida, ao ponto de o outro, ao olhar para você, identifique os sinais da vida de Deus que te encontrou. Que essa vida de Deus nos encontre hoje e sempre, assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada invocação, todos respondam: Deus de amor, ouve nossas orações. Deus de amor, ouve nossas orações. Concedei ao Papa Francisco, aos bispos, presbíteros, religiosos e religiosas, e aos leigos e leigas, a graça de fazerem de suas vidas uma missão permanente, nós vos pedimos. Deus de amor, ouve nossa oração. Sensibilizai as comunidades eclesiais missionárias para que se alimentem na fonte da palavra, do pão e da caridade, nós vos pedimos. Deus de amor, ouve nossa oração. Suscitai no coração da juventude o desejo por uma vida plena, de sentido no seguimento de Deus e serviço aos irmãos e às irmãs, nós os pedimos. Deus de amor, ouve nossa oração. Ajudai a progredir no amor a Deus e ao próximo, servindo a todos, sobretudo aos pobres, excluídos e abandonados de nossa sociedade, nós os pedimos. Deus de amor, ouve nossa oração. Tudo isto nós te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossas vidas. Nesta mesa da Irmandade, a nossa comunidade se oferece a Ti, Senhor. Oh, nosso sonho e nossa luta, nossa fé, nossa conduta, Te entregamos com amor. Novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na Tua mesa. Neste pão Te oferecemos os mutirões que fazemos, a partilha, a produção. Oh, neste vinho a alegria
alegria que floresce a cada dia dentro da nossa união. Novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Novo jeito de sermos a igreja, nós buscamos, Senhor, na tua mesa. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória, concedendo-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Antônia, Anselmo, Maria José Guimarães e José Macedo, que chamastes deste mundo à vossa presença.
Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, e lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viveria até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, Filho de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eu gostaria de, no final dessa missa de hoje, mandar um abraço a todas as animadoras do dízimo de nossa paróquia. Por quê? Porque essas mulheres, do jeito simples delas, do jeitozinho assim delicado que cada uma delas, olhando só para o nome, eu me recordo do rosto de cada uma delas, elas são as operárias que conseguem manter essa igreja de pé. Assim como aquele povo de Tessalônica, elas também aqui exercem essa função de sustentabilidade da nossa paróquia. A nossa paróquia no último mês teve uma queda significativa em suas entradas na questão do dízimo. Chegamos a 5.300 e alguma coisa. Com a entrada do dízimo do Bendegó foi para 6.000 e alguma coisa. Mas nós precisamos de 11.000 e alguma coisa para poder mantermos as nossas atividades de pé, como diz o outro, tudo em dias. Então, eu convido você que ainda não é dizimista, eu convido você que ainda não é dizimista e tiver se sentindo com o coração tocado, a entrar nesta dinâmica, né, de contribuição para manter a nossa paróquia de pé. Então, meu grande abraço a Dona Amélia, Dona Lourdes Peixinho, Dona Zéinha, Dona Zélia, Dona Helena, Dona Isabel, Dona Zefa, Dona Dedé e Rosalina, lá do bairro do Aeroporto, a Dona Belinha, lá do acampamento do Denox, a nossa querida Dona Dilma, que é a coordenadora dessa pastoral aqui em nossa paróquia, e tanto se dedica para que essa pastoral se mantenha de pé junto com essa equipe que eu estou dizendo o nome, a Dona Neinha Dantas, a galega danada, né, que com sua alegria, com sua espontaneidade é sempre aberta a tudo que a gente propõe aqui na paróquia no sentido de manter-nos, né? A Dona Luziane, a Gazé, viu, Gazé? Estou lhe mandando um abraço, que está me escutando pelo rádio, sempre diz: Padre, manda um abraço para mim. Estou mandando agora, Gazé, um grande abraço. A Dona Rita de Zé Andrade, a Sandoval, um irmão nosso aqui que também é animador do dízimo, é o único homem animador do dízimo. Olhe, precisamos de mais homens animadores do dízimo e dizimistas. Então, a Dona Adriana Campos, com seu marido também, que ajuda nessa pastoral, e a Dona Odete. Dona Odete não só é animadora do dízimo, mas é uma figura marcante aqui no zelo, no cuidado com a igreja, ela e seu filho Márcio. Então, um grande abraço a vocês, que não só de forma financeira, mas em forma de trabalho, ajudam a paróquia a se manter de pé. Vocês são nossa maior riqueza. Aqui pode até faltar dinheiro, mas não falta fraternidade. Vocês são essa grande riqueza de Deus que enriquece a paróquia Santo Antônio de Canudos nos 4 cantos por onde ela é espalhada aqui no nosso município, tendo no seu corpo, segundo os dados do governo, 12.592 pessoas. É gente muita. A maioria eu nem conheço o nome, nem posso cuidar de todos, porque só sou um. Mas eu sei de alguém que é mais do que eu e que chega em todo canto. Deus, esse cuida de todos. Não só desses 12.592 canudenses que dizem-se ser católicos, mas de todos os filhos de Canudos. Então você, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso, Léo. Nunca se esqueça disso. Você é uma riqueza de Deus. É uma riqueza de Deus. Sexta-feira, nas ruas da nossa cidade, no período desse que estamos vivendo tão bonito, um período de festa de democracia, nós vimos cenas muito feias. Irmãos não se enxergando como irmãos, mas se enxergando como números. E não como números que pertencem à mesma tabuada, que é a tabuada dos munícipes de Canudos, mas como números que são inimigos. Esqueceram esse mandamento que Jesus nos dá nessa missa de hoje. O mandamento de amor ao outro, de respeito ao outro. Por isso, a você
que está trabalhando para que a festa da democracia aconteça em nosso município e está no corpo a corpo das campanhas e que por vezes pode se perder achando que o outro é um número, eu lhe dou um conselho: abra o olho, porque o dia 16 de novembro está aí e a vida vai ter de continuar. E o vizinho vai continuar sendo vizinho os 365 dias do ano, durante 4 anos. E o irmão que votou diferente vai continuar sendo irmão durante toda a sua vida, até na hora de sua morte. E o pai que talvez vote diferente vai continuar sendo pai, e a mãe vai continuar sendo a mãe, e o sobrinho vai continuar sendo sobrinho, e a família, olhe, me escute, a família vai continuar sendo família. Por isso, não se esqueça disso. Não abandone a civilidade dentro do processo democrático. Você quer saber que alguém já está começando errado? Veja as atitudes. O grupo que não se comporta de forma digna já está dizendo o que vai fazer se ganhar ao longo de 4 anos, independente dos lados. Por isso eu estou dizendo a vocês: se respeitem como irmãos. Deixem essa bobagem de número do lado. Olhe o outro como um irmão que merece ser respeitado e amado na sua diferença. Depois tem uma outra coisa que eu gostaria de dirigir a você que reside aqui em Canudos e que está vivendo esse tempo tão confuso e estranho e que às vezes pergunta: padre, o que é que eu faço? O que é que eu faço, padre? Olha, na minha casa chega alguém que é assim, chega alguém que é assado, e aí eu não sei o que fazer. O que é que eu faço? Aquele que lhe oferecer dinheiro é o que é errado, ou o que está lhe oferecendo alguma coisa é o que já está dizendo que você não deve votar. Por quê? Porque ele está dizendo que você tem preço, que você tem valor, um valor em espécie. E não. Você quer descobrir qual é o seu valor, meu irmão, minha irmã? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. E não tem dinheiro no mundo, chapa de dente, saco de cimento, tijolo ou areia que valha mais do que isso. Você vale um Deus crucificado. Você tem muito valor. Por isso não se venda, para que a democracia aconteça entre nós de forma saudável. Por que eu estou te dando esses conselhos? Porque eu sou seu pai na fé. Embora não tenha cabelos brancos ainda, sou seu pai na fé. Sou seu pai na fé. E triste de um pai que não educa seus filhos. Ele se torna um palhaço e não mais um pai. Ou triste de um pai que se iguala aos filhos. Ele vira parceiro. Não é mais pai, não é mais mãe. É um parceiro e uma parceira. Então, eu não sou seu parceiro na fé e nem sou o seu palhaço para lhe fazer rir. Eu sou seu pai. E um pai deve educar o filho oferecendo aquilo que ele tem de melhor. Eu posso até não prestar muito, mas eu tenho uma coisa que vale muito: Jesus. Então é isso que eu te ofereço em cada missa, em cada encontro, em cada meditação. Jesus. E Ele, nessa noite de hoje, nos convida a nos olharmos como irmãos, independente de nossas diferenças. Somos todos irmãos. Então, não vamos fazer dessa festa tão bonita uma coisa feia. Se respeitem, não se agridam na rua. Não fiquem trocando bandeirada um com o outro. Isso é coisa de menino, de moleque. Não é para um homem ou para uma mulher feita. Não fiquem de pirraça um com o outro. Isso é birra de menino de 5 anos. Eu queria que sua mãe lhe desse umas palmadas também no meio da rua. Já como você está se comportando como um menino mal educado no meio da rua, que a mãe também chegasse na hora e desse umas palmadas no meio da rua. Eu me lembro minha mãe que está ali. Meu irmão mais velho uma vez se envolveu numa confusão lá na minha rua, na rua que eu moro lá em Paulo Afonso, e ela saiu. Ela tem as pernas meia tropa, viu? Aí ela saiu, foi lá, pegou ele pela orelha, passa pra casa, seu moleque, descarado, e botou pra dentro de casa. Fez de um homem velho um menino. Então tem gente, quando for brigar na rua, eu só sonhava que o pai e a mãe saíssem
ou até da cova, e pegasse pela orelha assim, desse uns 2 puxavancos bons e dissesse: vá para casa, seu descarado. Porque a gente pode perder tudo, menos a decência num processo democrático. Então não percam a decência, não se agridam, porque se agredir já está dizendo o que é que nós podemos esperar para o futuro do nosso município. Não se agrida, não se ofenda. A melhor campanha é feita com propostas, não com agressões físicas ou verbais. É a proposta que convence. Proposta séria recebe a acolhida de gente séria. E é esse povo sério que importa. Não a molecagem e a malandragem que vive aí pelo meio da rua, fazendo algazarra e sendo sinal até de contradição em um período de pandemia. Chegamos a 10 casos no nosso município de Covid-19. Isso muito me espanta. 10 casos, não fecharam nada. Antigamente, se tivesse um caso, dava lockdown de 3 dias, fechava tudo, parava a cidade. Agora, por 10 casos, nada está fechado, tudo está aberto. Por quê? Eleição é vacina, agora é? Não é não, viu? Está parecendo que a eleição é a vacina, mas a eleição não é a vacina. A gente já anda por Canudos no supermercado, virou esculhambação, é gente sem máscara. Até nas lojas a gente encontra atendentes sem máscaras. Então não podemos relaxar. O vírus está aí e ele mata, viu? Ah, padre, mas eu tenho fé em Deus. Os 12 apóstolos tinham fé, todos morreram. E com exceção de um, todos morreram até assassinados. E eram homens de muita fé. Todos os santos da história da igreja morreram. E eles tinham fé. E a maioria de doenças sofreram foi muito. E tinham fé. Então fé cura, mas cura quando a gente a põe em prática. Não quando a gente fica com ela nos dentes. Dos dentes para fora, muita gente pode dizer que tem fé. Mas a fé se prova na prática. Sabe como é que eu pratico minha fé? Até de caminhada, eu caminho de máscara. E não tem ninguém na pista. Mas é porque eu tenho de dar exemplo. Porque a vida do outro é importante para mim. Eu não tenho medo nenhum de pegar esse vírus. Mas eu morro de medo de contaminar alguém. As pessoas mais próximas até brincam: eita, padre, o senhor tem medo? Não, eu tenho juízo. É outra coisa. Eu tenho responsabilidade, é outra coisa. Eu tenho uma comunidade de fé para cuidar. Então, é pensando nesse cuidado e confiando que logo, logo as coisas vão se normalizar. Se os casos de Covid zerarem em nosso município, no dia 16 de novembro, nós reabriremos a matriz de Santo Antônio de Canudos, a partir do dia 16, para as missas. Para quê, padre? Para botar ferida em quem apanhou pelo meio da rua, de língua. É assim, a igreja vai ser o hospital, para dizer que é a casa de todo mundo. Aqui não existe nem vencedor, nem vencido. Existe filhos de Deus. Então nós iremos nos preparar para o primeiro final de semana após o pleito eleitoral. Se os casos estiverem normalizados, nós iremos reabrir a matriz de Santo Antônio com uma festa muito bonita, a festa do povo. Não do povo dos números, mas do povo de Deus, que tem todo número dentro dele e cabe todo mundo. Então, no final de semana, depois da eleição, a matriz de Santo Antônio reabrirá para as missas, se os casos da Covid no município estiverem controlados e normalizados. Em dezembro, nós iremos reabrir todas as comunidades, se continuar da mesma forma. Então, com a graça de Deus, o Natal nós já queremos celebrar, tanto nas comunidades como aqui na matriz, com você. Ô riqueza de Deus é você. Tendo aqui todos os cuidados, por isso que ninguém vai entrar na igreja sem máscara. Ah, padre, eu não tenho. Vem aqui durante o dia que a gente lhe dá uma. Mas não me apareça aqui sem máscara.
Padre, mas eu fico sem ar. Fica não. Você não fica sem ar para outras coisas, por que vai ficar com isso? Então, todo mundo de máscara. Ao entrar, não ache ruim. Todos serão medidos a temperatura. Se a temperatura estiver elevada, não pode entrar. Por quê? Porque você precisa se cuidar. Não é porque você está doente, é porque você precisa se cuidar e nós precisamos cuidar dos outros. Iremos manter o distanciamento dentro da igreja. E se a igreja ficar pequena, a gente espalha pelo pátio. Mas os filhos de Deus terão na casa de Deus um lugar para curar as feridas que esse mundo tão injusto, cruel, desigual, que nos ensina a não sermos irmãos, por vezes causa em nós. A casa de Deus é a casa onde todo filho tem um espaço e encontra um colo para chorar, depositar sua esperança e ter força para seguir em frente. Então, rezemos pelas 10 pessoas que foram contaminadas pelo vírus da Covid, para que se recupere e se restabeleça a saúde e logo possam voltar ao convívio de nossa comunidade. E rezemos pelos nossos governantes para que tenham sabedoria para lidar com essa pandemia, olhando além das questões políticas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está em casa, saúde quem está do lado com um gesto, com um sinal fraterno de paz. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, a paz do Senhor Jesus. Esteja sempre com você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus.